E aí, pessoal, vamos para a nossa segunda aula da semana, que é uma aula que vai servir de introdução para os nossos próximos assuntos. A gente vai falar sobre constante de ionização dos ácidos, também conhecido como a lei de diluição de Oswald. Vamos lá. Antes da gente começar, eu vou fazer um probleminha bem simples de matemática, de porcentagem, que diz, em uma sala de aula, com 38 alunos, qual seria a quantidade correspondente a 40% dos alunos? Eu acredito que se vocês tivessem que resolver esse problema, a maioria de vocês faria por uma regra de 3, né? Na qual de um lado vocês colocariam os alunos, do outro a porcentagem, e aí falaria, bem, a sala tem 38 alunos, isso é 100%, quantos alunos seriam 40% da sala? Acredito que essa é a maneira que a maioria de vocês utilizariam para responder. Só que esse exercício ele tem uma maneira bem rápida de ser feito, que é o seguinte, eu pego o meu total de alunos, 38, e multiplico pela forma centesimal de 40%, que é 0,4. Se eu fizer essa conta aqui, ó, eu chego na minha resposta. Tá? 38 vezes 0,4 vai dar 15,2. Na prática, como você não pode dividir um aluno no meio, você nunca vai conseguir 40% dos alunos, né? Ou você pega 15 alunos e vai ter um pouquinho menos que 40%, ou você pega 16 alunos e vai ter um pouquinho mais. Pessoal, o que eu fiz aqui, ó, para resolver essa conta, para não precisar de regra de 3, foi usar a forma centesimal do 40%. E essa forma centesimal nada mais é do que você pegar a sua porcentagem e dividir por 100, ou seja, 40 dividido por 100 dá 0,4. E aqui, pessoal, eu coloquei uma tabelinha para a gente preencher qual seria a forma centesimal de algumas porcentagens. Por exemplo, 100%, 100 dividido por 100 é 1. A forma centesimal de 100% é 1. E quer ver que faz sentido? Eu quero 100% da sala com 38 alunos. Ok, vocês sabem então que são 38. A conta que eu fiz, 38 vezes 1 dá 38. Tá? Então 100% é 1. 80% seria, por exemplo, 0,8. 50%, 0,5. 35%, 0,35. Sempre dividido por 100. Tá? 10%, 0,1. Só tomem cuidado aqui em alguns casos. Por exemplo, 5%, pessoal, é 0,05, tá? Se por acaso você esquecer desse zero aqui, você vai acabar calculando 50% e não 5%. Né? 1%, 0,01. 0,1% divide por 100, 0,001, né? Em resumo, você vai pegar a vírgula e vai andar ela com duas casas, né? Então, 1%, 0,01. Isso é a forma centesimal. E essa forma centesimal, ela torna as contas de porcentagem muito mais rápidas de serem feitas. Vamos voltar para a química? Pessoal, nós estudamos ano passado a respeito de ácidos. E a definição de ácido é substância que quando você dissolve em água, solta, libera íons H+. Então, o que vocês estão vendo aqui é o que nós chamamos de ionização de um ácido. Nós pegamos o ácido fluorídrico, tá? Que é o HF, jogamos ele em água, e aí esse HF ele formou íons, que são substâncias com cargas, no caso H+, e F-. E aí ele fala o seguinte, ó, se em determinadas condições uma solução meio mol por litro desse ácido tiver grau de ionização de 8%, qual será a concentração de H+ no sistema? Pessoal, quando ele diz para nós grau de ionização, que nós representamos pela letra alfa, ele está querendo dizer quantos por cento de todas as moléculas que eu joguei vão sofrer essa reação que vocês estão vendo aqui. Tá? E no caso aqui, o grau de ionização é de 8%. Se eu quiser saber então quanto que eu vou ter de H+, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu total de moléculas de HF, que é 0,5, e como desse total somente 8% vai ionizar,
eu vou multiplicar pela forma centesimal de 8%, e aqui a gente faz 5 vezes 8, que é 40, e andaremos quantas casas com a vírgula? Nós temos 3 números, né, depois da vírgula. Então, nós vamos andar 1, 2, 3 e colocar vírgula. Tá? Então, ficou 0,040. Esse zero aqui, depois do 4, eu posso ignorar, né? Então, nós vamos ter 0,04. Qual que é a concentração de H+, pessoal? A quantidade, a concentração de H+, nessa situação, vai ser 0,04 mols por litro. Ou seja, um probleminha de porcentagem na química. Feito isso, pessoal, eu posso discutir uma coisa interessante aqui, ó. Eu vou dar para vocês uma fórmula para resolver esse tipo de exercício, que é o que a gente fez aqui, ó. Esse exercício eu queria resolver, eu estava tentando calcular qual era a concentração de H+. E como que eu fiz esse cálculo? Eu peguei a concentração total do ácido, ou seja, quanto que eu dissolvi do ácido. Pessoal, lembrando que concentração, a gente pode usar aquela letra M. Vamos voltar lá no primeiro bimestre, né? Concentração molar. Então, eu peguei a concentração molar do meu ácido e multipliquei pelo chamado grau de ionização, que a gente representa pela letra alfa. Então, ó, aqui nós temos uma fórmula que foi inclusive a fórmula que nós usamos para resolver esse exercício, tá? Porque eu queria saber a concentração de H+, eu peguei o M, que valia 0,5, multipliquei pelo alfa, que valia 0,08 e cheguei na minha resposta. Um cuidado que vocês precisam tomar. Esse alfa, ele sempre tem que estar na sua forma centesimal. Então, caso você, por exemplo, fosse fazer a conta, a concentração é 0,5 e o alfa é 8, você fez esse exercício errado, tá? Porque você jogou em porcentagem e não na forma centesimal. O correto é utilizar o quê? O 0,08, ok? Então, pessoal, em resumo, o que eu acabei de explicar para vocês, para monoácidos a gente pode adotar a fórmula. Aqui esse Mzinho aqui é o símbolo mais parecido com o M de concentração molar que eu achei. E o que quer dizer monoácidos, pessoal? Monoácidos são ácidos que possuem somente um hidrogênio, tá? Essa fórmula ela não vai servir para ácidos que tenham mais de um hidrogênio ionizável, como é o caso, por exemplo, do ácido sulfúrico, H2SO4. Se ele tem mais de um hidrogênio ionizável, ó, essa ionização ela vai ser feita por 2 etapas. Primeiro ele perde um hidrogênio, depois ele perde o outro. E aí nós teríamos um alfa referente ao primeiro hidrogênio, outro alfa referente ao segundo hidrogênio, tá? E aí as contas ficariam mais complicadas. Nós não vamos trabalhar então com esse tipo de situação, tá? Então a gente vai usar essa fórmula, só que essa fórmula só serve para monoácidos, não serve para ácidos que tenham mais de um hidrogênio. E uma coisa interessante, pessoal, é que de maneira análoga, né, de maneira semelhante, a gente também pode usar esse mesmo raciocínio para bases, né, para hidróxidos. Qual que é a diferença entre ácidos e hidróxidos? Ácidos são substâncias que em água acaba liberando H+. E as bases, tá, são substâncias que em água acaba soltando OH-. E quando eu estiver falando de uma monobase, né, de uma base que tenha um hidróxido só, eu posso utilizar a mesma fórmula, só que ao invés de eu estar determinando o H+, eu estaria determinando o OH-. Ok? Então, OH- M vezes alfa quando eu estiver falando de bases. Agora a gente vai ver outro conceito, que é o conceito da constante de ionização de um ácido, o Ka. O que significa isso, galera? Bem, vou pegar esse ácido aqui embaixo, o ácido nitroso, que é o HNO2. A gente sabe que isso aqui pode sofrer ionização. Ionização é você separar o H+ do resto do ácido. Então, no caso aqui, nós estamos falando de um monoácido, né? Só tem um hidrogênio ionizável. E o que acontece aqui, pessoal? Tá vendo que isso aqui é um equilíbrio químico?
Né? Quando eu digo equilíbrio químico, eu vou ter todas as substâncias coexistindo e eu também posso escrever a constante de equilíbrio. Normalmente a gente fala Kc, só que aqui agora eu vou falar Ka porque eu estou sendo específico em relação a um ácido, certo? E a constante de equilíbrio é produto, no caso H+, e o NO2-, dividido por reagente. Então, quando eu falo para vocês constante de um ácido, é disso que eu estou falando, é a constante de equilíbrio. E como todo ácido ele ioniza, ele vai ter o valor da sua constante de equilíbrio. E uma coisa importante, pessoal, quanto maior for o valor dessa constante, mais forte esse ácido será. Lembrando que definição de ácido forte é ácidos que soltam muitos H+. Quanto maior a quantidade de H+, mais forte o ácido será. Então, ó, por exemplo, se eu pegar o outro ácido aqui, o hipocloroso, então aqui nós temos as informações referentes ao ácido hipocloroso, a constante de equilíbrio, e quando nós olhamos para os números do valor da constante, quem tem um valor maior? E a resposta é o ácido nitroso. E pessoal, é maior não por causa do 5, por causa do 10 a menos 4, tá? O ácido nitroso, o valor dele é isso aqui, ó, 0,0005 de constante ácido. Enquanto o nitroso é 10 a menos 8, significaria que eu teria que andar 8 casas com a vírgula aqui, ó. Então, acho que está bem evidente agora que o valor da constante do ácido nitroso é maior do que o do hipocloroso. E pessoal, o que acontece? Quanto maior a quantidade de H+ aqui na fórmula, maior vai ser o valor do Ka. Tá? Quanto maior o número de cima aqui, maior vai dar o resultado da conta. Ou seja, aqueles ácidos que soltarem uma quantidade grande de H+, vão ter um valor da constante de ácido maior. Então eu posso afirmar para vocês que o ácido nitroso ele é mais forte que o hipocloroso, ele vai soltar mais H+, e o ácido hipocloroso ele é mais forte que o cianídrico, ó, 10 a menos 10. Ou seja, o hipocloroso ele vai soltar mais H+ do que o cianídrico, correto? E aqui é mais por uma curiosidade, pessoal. Isso que eu acabei de comentar com vocês serve também somente para monoácidos. Se novamente nós falarmos de um diácido, como por exemplo o ácido sulfúrico, que tem 2 hidrogênios, ele vai ter uma constante de equilíbrio para ionizar o primeiro hidrogênio e depois outra constante de equilíbrio para ionizar o segundo hidrogênio. Aí a gente chama de K1 e de K2. E sempre o primeiro hidrogênio é mais fácil que o segundo, então o valor de K1 sempre vai ser maior do que o K2. Tá? Se eu pegasse, por exemplo, um triácido, o ácido fosfórico que ioniza 3 hidrogênios, ele teria um K1, um K2 e um K3. E o valor de K1 seria maior que o K2, que seria maior que o K3. Isso é por curiosidade, porque quando a gente fala de diácidos e triácidos, as contas ficam bem mais complicadas e a gente não vai estudar isso. Então aqui o nosso foco são os monoácidos, ok? Esse slide era mais para comentar algumas curiosidades com vocês. E aqui então nós temos um exemplo, né? Agora a gente vai pôr em prática essa tal da lei de diluição de Oswald, que diz, ó, se em determinadas condições uma solução 2 mol por litro de HF estiver 5% ionizada, calcule a constante de ionização desse ácido. Pessoal, o que vai acontecer aqui? Bem, no início, ó, eu vou colocar um total aqui de 2 mols por litro de HF. Tá? No início não vai ter dado tempo ainda de ter ionizado, então vai ser 0 e 0. Pessoal, eu tenho uma pista importante para descobrir quanto que eu tenho de H+. No começo da aula, a gente viu que para monoácidos a gente pode usar essa fórmula aqui, ó, para descobrir a quantidade de H+, correto? Então, a quantidade de H+, no equilíbrio, vai ser a concentração 2 vezes o alfa. Lembrando que não posso usar 5, eu tenho que usar a forma centesimal, que é 0,05. Ou seja, a concentração de H+,
vai dar 0,10 ou 0,1 mol por litro. Essa concentração que eu acabei de calcular é a concentração do equilíbrio. E a gente vai usar os conceitos da última aula, né? Eu não sei quanto reage nem quanto forma, eu vou falar que é X. E na coluna do meio eu consigo descobrir o valor de X. Eu não tinha nada de H+, passei a ter 0,1. Então o valor de X é 0,1, ok? Como é tudo X, né? Todos eles vão ser 0,1. E aqui nós vamos ter então 2 de HF no início, reagir, perdi 0,1, vou passar a ter então 1,9, e o F-, como ele é produto, ele forma, eu tinha 0, formei 0,1, passarei a ter 0,1. Como ficaria então o Ka desse ácido? Essa então é a forma do Ka. A gente pega os valores que nós temos da fórmula, vamos substituir aqui, né? H+ vale 0,1 no equilíbrio, F- vale 0,1, enquanto o HF vale 1,9. Resolvemos essa conta. E nós chegamos então ao valor do Ka. Resolvido o exercício. Não é um exercício muito difícil, mas ele foi até que relativamente trabalhoso. Existe uma maneira mais fácil de fazê-lo, que é utilizando uma fórmula que eu vou passar para vocês. Só que eu não vou simplesmente passar a fórmula. Eu vou ensinar, eu vou demonstrar essa fórmula para vocês. Olha só, eu vou fazer de novo o exercício, só que dessa vez sem usar números. Porque quando a gente quer demonstrar fórmula, a ideia é justamente essa. É você fazer conta sem números. Que é o seguinte, ó, no início eu tenho uma certa concentração de HF, que eu vou chamar de M. E como nós vimos, tá, não deu tempo ainda dele ionizar, então 0 dos produtos. Utilizando aquela fórmula que a gente viu no começo da aula, a gente sabe que a concentração de H+ é M vezes alfa. Então, aqui no equilíbrio, a quantidade que eu vou ter de H+ é M vezes alfa. Se a gente não sabe quanto reage ou quanto forma, eu vou colocar X em cada quadradinho. E olha só, eu não tinha nada, passei a ter M vezes alfa. Eu sei que o valor de X é M vezes alfa. Então, eu vou preencher aqui M vezes alfa para todo mundo. E olha só, galera, eu tinha M, perdi M vezes alfa, quanto que eu vou ter no equilíbrio? A conta que eu vou fazer é essa aqui, ó, era o quanto eu tinha menos o quanto eu perdi. Certo? Já o F-, eu tinha 0, ganhei M vezes alfa, eu passarei a ter M vezes alfa. Eita, ficou uma bagunça aqui, né? Mas vamos tentar deixar isso aqui de maneira um pouquinho mais bonita. Vou escrever a fórmula do Ka e vou substituir na fórmula essas letras aqui, ó. Então, o valor de Ka vai ser a concentração de H+, que é M vezes alfa, vezes a concentração de F-, que também é M vezes alfa, dividido pela concentração de HF, que é M menos M vezes alfa. Estou quase chegando numa fórmula, ela está meio feia ainda. Então a gente vai fazer algum arranjo matemático para deixá-la um pouquinho mais bonita. Por exemplo, aqui, ó, como está todo mundo multiplicando, eu tenho M vezes M, que é M ao quadrado. Eu tenho alfa vezes alfa, que é alfa ao quadrado. E aqui embaixo é uma subtração. Tá? O que eu posso fazer aqui embaixo é tirar em evidência o termo que aparece nos dois números aqui que estão subtraindo, que é o M. Lembra tirar a evidência, pessoal? Então, eu vou tirar o M em evidência. M dividido por M dá 1. Menos M vezes alfa dividido por M vai dar alfa. Tá? Então, ó, eu tirei o M em evidência, por quê? Porque agora eu posso simplificar aqui, ó. Eu posso cortar esse M aqui de baixo com um dos dois M's de cima, que é M ao quadrado, né? Então, como eu cortei com 1,
de certa forma eu tirei o quadrado aqui. E aí nós chegaremos na nossa fórmula, que é Ka igual a m vezes alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa. Essa é a fórmula, tá? Que é a tal da lei da diluição de Ostwald. Bem, demonstrei a fórmula para vocês, para tentar dar uma expandida no raciocínio matemático. Para fazer os exercícios, vocês não precisam saber essa demonstração, vocês precisam somente aplicar a fórmula. Como eu sei que eu tenho bons alunos que eventualmente possam estar interessados, né, na origem da fórmula, eu demonstrei aí passo a passo de como fazê-la, ok? E, turma, essa fórmula então que eu acabei de demonstrar para vocês, ela serve para monoácido, só que ela ainda não é uma fórmula muito fácil de trabalhar. Tem uma maneira de eu deixá-la ainda mais fácil de ser trabalhada, que é o seguinte: quando um ácido for fraco, tá? Então esse método que eu vou explicar para vocês, ele serve somente para ácidos fracos, tá? Tem que ser um monoácido e tem que ser fraco para usar isso aqui, tá? O valor de alfa vai ser menor que 5, tá? Vamos supor que a gente tem um alfa igual a 1%. O que vai acontecer nessa parte da conta, pessoal? Ó, a gente vai fazer essa parte da conta aqui. Se o alfa for 1%, a gente vai fazer isso aqui, ó. A forma centesimal de 1% é 0,01. O que daria 0,99, tá? Essa resposta aqui, ela é um número aproximado de 1. Né? Ela não é 1, 0,99 não é 1, mas é aproximadamente 1. Então, o que eu posso fazer nesse caso é o seguinte: eu posso falar que 1 menos alfa é aproximadamente 1. E aí o que vai acontecer, pessoal? O Ka é m vezes alfa ao quadrado. Para ácido fraco, eu vou falar que esse valor aqui de baixo é aproximadamente 1. Né? E aí, ó, eu chego nessa fórmula que vocês estão vendo aqui, ó. Eu posso simplesmente calcular Ka utilizando m vezes alfa ao quadrado. Lembrando que eu só posso utilizar essa fórmula se for um monoácido fraco. Dito isso, eu vou fazer de novo esse exercício, tá? Só que dessa vez eu vou fazer utilizando fórmula. Que ele diz pra gente, ó, se em determinadas condições uma solução 2 mols por litro de HF estiver 5% ionizada, calcule a constante de ionização. Pessoal, como esse ácido é fraco, eu posso fazer isso aqui, ó, usando essa fórmula aqui, ó. Certo? E aí vai ficar como? Ka vai ser o valor de m, que é 2, vezes 0,05 elevado ao quadrado. Ok? E aqui nós vamos ter que tomar bastante cuidado, pessoal, na hora de fazer 0,05 ao quadrado, tá? Que vai dar 0,025. O valor do Ka vai ser, então, 0,005. Olha só, resolvemos o mesmo exercício sem utilizar a tabela, né? Fazendo menos contas e chegamos na resposta. Aí aqueles que estiverem mais atentos podem ver o seguinte, ó, minha resposta aqui deu 0,005. Quando eu volto no exercício, quando eu fiz pelo outro método, ela continuou aqui, ó. Ela não parou no 5, né? Ela tinha vários números depois. O que aconteceu aqui, pessoal, é que quando eu utilizo essa fórmula, eu obtenho uma resposta aproximada. Tá? A resposta mais correta é pelo primeiro método que nós fizemos. Essa resposta que nós obtivemos agora, ela é aproximada, por quê? Porque nós usamos essa fórmula aqui, e essa fórmula, ela depende de uma aproximação. E na matemática é assim, pessoal, se você aproxima um número no meio das contas, tá? Todos os resultados que vierem depois vão ser resultados aproximados. Essa fórmula aqui, ela não vai me dar a resposta 100% correta, mas ela vai me dar um valor aproximado, e muitas vezes esse valor aproximado é mais do que o suficiente para a gente. Tá? Aliás, o motivo de a gente só poder usar ácido fraco é justamente por isso. Caso o valor de alfa seja grande,
essa aproximação aqui ela vai ficando cada vez pior, né, se o valor de alfa for grande. E ela ficando cada vez pior, a resposta aproximada vai ficando uma aproximação cada vez pior. Então, para que a gente tenha uma aproximação legal, nós temos que usar no máximo 5%. Mais do que isso, já começa a ficar bem ruim. Entendidos? Vamos fazer alguns exercícios? Então, pessoal, exercício 1 diz o seguinte: uma solução aquosa, 0,02 mols por litro de ácido acético, né, a fórmula CH3COOH, apresenta o ácido 3% ionizado em CH3COO- e H+. Pessoal, o ácido acético ele tem a fórmula escrita diferente do padrão dos outros ácidos, porque o padrão dos ácidos é a fórmula começar com H, né, para sofrer o H que sofre a ionização. O ácido acético, por ser um composto orgânico, ele tem uma representação diferente, e o hidrogênio que ioniza, né, que vira H+, é o último hidrogênio, né, que está aqui, ó, COOH, beleza? Então, ionizando esse último hidrogênio, nós vamos obter o outro ânion aqui que ele passou para nós. Ele pede para a gente determinar a concentração em mols por litro dos íons presentes na solução. Lembrando que os íons são as substâncias que possuem carga. Para eu determinar as concentrações, a de H+, a gente viu no começo da aula, né? Como que a gente determina a concentração de H+? M de concentração do ácido vezes alfa, que é o grau de ionização. Então, a concentração de H+ será o valor de M, que é 0,02, vezes o valor de alfa, que é 3%, 0,03. Basta a gente fazer essa conta e nós descobriremos a concentração de H+. Galera, eu vou começar a utilizar a potência de 10, que nesse item A nem tanto, mas do item B para frente, as contas elas ficarão muito mais fáceis de serem feitas se os números forem transformados em potência de 10. Por exemplo, 0,02 é 2 vezes 10 a menos 2. Por quê? Porque para eu transformar esse número em 2, eu precisei andar a vírgula 2 casas para a direita. E aqui no caso do 0,03, 3 vezes 10 a menos 2, porque eu precisei andar com a vírgula 2 casas para a direita. Aí, para resolver essa conta, nós faremos 2 vezes 3, que dá 6, 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2, que dá 10 a menos 4. Lembrando que concentração é medida em mol por litro. Então, fechamos aqui o H+. Esse exercício pede para nós também a concentração do outro íon, né? No caso aqui, o CH3COO-. E para responder isso não tem muito segredo. Por quê? Olhando essa ionização, nós vemos que toda vez que é formado um H+, vai ser formado junto também o CH3COO-. Sempre que eu formo um de um, eu formarei um do outro. Tá? Então, a formação de um está vinculada à formação do outro. Consequentemente, como isso é um monoácido, pessoal, a concentração de CH3OO- vai ser exatamente a mesma de H+. Tá? Formei um de um, irei formar um do outro. Então, com isso, respondemos a primeira pergunta aqui. Mas o exercício tem um item B. Né? O item B ele pede para nós calcularmos o valor da constante de ionização do ácido acético. Inclusive, eu vou destacar aqui a pergunta, tá? Ele perguntou para nós a constante de ionização, que nós representamos pela letra K. Né? Constante de ionização do ácido é o que nós chamamos de Ka. E aí, como nós acabamos de estudar, como isso aqui é um ácido monoácido fraco, a gente pode usar essa fórmula, M vezes alfa ao quadrado. Tá? Prestem atenção, pessoal, que a fórmula de Ka e de concentração de H+, elas são muito parecidas. Né? A diferença é que aqui tem um quadrado e aqui não. E quando que eu vou usar uma ou outra? Vai depender da pergunta. Né? Caso ele me pergunte qual é a concentração, a gente usa a primeira fórmula. Caso ele pergunte a constante, a gente usa a segunda fórmula. Ok?
Então, vai ser o valor de m, que é 0,02, vezes o valor de alfa, que é 0,03 elevado ao quadrado. Então, Ka será... Vou converter aqui em potência de 10, que eu acho que é mais fácil de fazer as contas. Primeira conta que nós resolvemos é o quadrado, tá? Então, 3 ao quadrado dá 9. 10 a menos 2 ao quadrado mantém a base, multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, ok? 2 vezes 9 dá 18. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 4, mantém a base e soma os expoentes. Menos 2 com menos 4 dá menos 6. Então, fechamos aqui o valor de Ka. Quem quiser dar uma resposta bem legal, transforma em notação científica, né, para a resposta ficar bem bonitinha. E chegamos então à nossa resposta. Resolvido então o exercício 1. Exercício 2. Uma análise química de uma solução 0,5 mols por litro de HN2, indicou uma concentração de H+ de 0,01 mol por litro. Qual o valor da constante de ionização desse ácido? Então, novamente, ele perguntou para nós o valor do Ka. Eu vou usar a fórmula, então, m vezes alfa ao quadrado. Só que essa fórmula não vai me ajudar muito. Porque das 3 informações aqui dessa fórmula, a única que eu sei é a concentração do ácido, que é 0,5. Eu não sei o valor de alfa. E bem, se eu não sei o valor de alfa, eu não vou conseguir achar o valor de K. E agora, pessoal? Bem, de alguma maneira eu vou precisar desse valor de alfa, né? E a estratégia que eu vou usar é voltar para a nossa primeira fórmula, a de concentração de H+, que é m vezes alfa. Por quê? Porque dessa fórmula aqui, eu sei o valor da concentração de H+, e eu sei o valor de M. Aí eu posso descobrir o valor de alfa. Descobrindo o valor de alfa, eu consigo usar a fórmula de cima. Então, é isso que nós faremos. A concentração de H+ é 0,01, o M é 0,5, o alfa eu não sei. Está multiplicando, irei passar dividindo. 0,1 dividido por 0,5, pessoal, é 0,02. Ok? Então, esse é o nosso valor de alfa. Sabendo o nosso valor de alfa, agora a gente pode substituir aqui, ó. Então, para a gente calcular Ka, nós faremos agora o M, que é 0,5, vezes o alfa, que é 0,02 ao quadrado. Para fazer a conta, pessoal, eu vou converter para a potência de 10. Tá? 5 vezes 10 é menos 1, porque eu precisei andar só uma casa com a vírgula. E 2 vezes 10 é menos 2, porque nesse caso eu precisei andar 2 casas com a vírgula, certo? Primeira conta que nós resolvemos é o quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4. 10 a menos 2 ao quadrado, multiplica os expoentes, né? Fica menos 4. E agora nós faremos 5 vezes 4, que dá 20. 10 a menos 1 com 10 a menos 4, soma os expoentes e dá 10 a menos 5. Quem quiser deixar em notação científica, puxa a vírgula uma casa para cá, né? E nós chegamos então à nossa resposta. Com isso, então, pessoal, fechamos a aula de hoje. Até mais, turma!